Muito boa noite a todos. É, Preciso, antes de começar, né, a aula, explicar para vocês. Nós tivemos a aula sexta-feira. Eu gravei a aula, né, pelo sistema do Meet. Os alunos, inclusive, parece que gostaram. Mas a minha voz foi gravada, o chat foi gravado, o Meet foi gravado, mas a aula em si, ou seja, os slides não foram gravados na sequência, ou seja, não, à medida em que eu fui falando, os slides não se movimentaram. E aí estou gravando novamente essa aula. Eu já mudei o sistema de gravação, isso aí não deve acontecer mais. De modo que sexta-feira que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Falou, moçada? Bem, nós começamos a falar sobre tabela periódica na semana passada. Nós falamos um pouquinho da parte histórica da tabela periódica. Falamos um pouquinho de periodicidade, como que se dá esse processo de organização dos elementos químicos na tabela periódica e como que as suas propriedades variam em função do número atômico. Também falamos um pouquinho sobre algumas propriedades da organização da tabela periódica em termos de família, o que é família, família, né, ou grupo, que são as colunas da tabela periódica, o que são as linhas, que são os períodos, a distribuição desses elementos químicos em função de blocos, ou seja, os blocos dos elementos químicos que apresentam os seus elétrons nos orbitais mais energéticos, nos orbitais s. Então, tem uma organização dos elementos químicos na tabela periódica, dos elementos que apresentam esses orbitais mais energéticos sendo orbitais s. Existe o grupo dos elementos químicos que apresentam os orbitais mais energéticos, sendo esses orbitais p, outros que são de orbitais d e outros de orbitais f. Mostramos como se dá essa organização na tabela periódica por meio da distribuição do diagrama de Linus-Pauling e o agrupamento, né, dos níveis de energia, e aí, né, os níveis de energia, o número quântico principal, havendo a separação dos níveis de energia, à medida em que você vai seguindo o diagrama de Linus-Pauling, mudando o número quântico principal, você separa os, os orbitais e a partir daí você consegue é, é, entender porque, por exemplo, no primeiro período, o período 1, só existe elementos com os orbitais de energia sendo apenas orbitais s. No segundo período você tem elementos com orbitais sp. No terceiro tem elementos com orbitais s, s e s, d e p. E assim, sabe, sucessivamente. Vejam que após isso nós começamos a falar um pouquinho sobre algumas propriedades periódicas. Falamos um pouquinho sobre o que era raio atômico, explicamos um pouquinho sobre raio atômico. Falamos sobre carga nuclear efetiva, eu vou revisar um pouquinho sobre carga nuclear efetiva. E depois, e aí a gente acabou a aula e nós precisamos hoje retomar e vamos começar a partir da, enfim, né, desse remember, ou seja, nós vamos fazer aí uma revisão da parte da carga nuclear efetiva para continuar a aula e seguir falando sobre energia de ionização. Tá, então vamos da onde nós paramos da última aula. Nós começamos então a falar sobre, só um momentinho, aqui sobre carga nuclear efetiva, fazendo apenas lembrando a vocês o que vem a ser carga nuclear efetiva. Aqui eu tenho a representação de um núcleo, né? E aqui eu tenho né, um nível de energia. Não pode ser um nível n igual a 1, porque no nível n igual a 1 eu não posso ter 3 elétrons aqui. Mas é um nível de energia que está próximo ao núcleo. Aqui é um nível de energia em que está afastado, um pouco mais afastado do núcleo. Percebam que esses elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles sentem a ação, né, de atração do núcleo, que puxa esses elétrons. E, da mesma maneira, esses
elétrons mais externos também sentem o núcleo, a ação, né, o efeito de atração. Mas estes elétrons mais externos sentem também o efeito repulsivo destes elétrons que estão mais internos ou mais próximos do núcleo. E então esses elétrons mais internos causam uma repulsão, simplesmente uma repulsão sobre esses elétrons mais externos, de tal maneira que esses elétrons mais externos sentem um efeito de atração menor em razão deste efeito repulsivo. Então, veja, nós temos uma camada de elétron que está em torno mais próxima do núcleo. São elétrons que, ao estarem ao redor do núcleo, criam uma camada que causa um efeito de blindagem da carga nuclear, do efeito de atração dessa carga nuclear em relação aos elétrons mais externos. Esses elétrons mais externos, eles sentem a atração. Só um minutinho, deixa eu acertar aqui. Esses elétrons mais externos, eles sentem a atração do núcleo, mas não somente sentem a atração do núcleo, né? Volto a dizer, eles sentem também a energia repulsiva que existe em relação aos elétrons mais internos. Estas energias repulsivas fazem com que os elétrons mais externos sintam uma carga nuclear muito menor do que os elétrons mais internos sentem em relação ao efeito de atração do núcleo. É justamente essa questão do entendimento que a carga nuclear efetiva é a carga que de fato consegue atingir, consegue atuar de maneira efetiva sobre os elétrons, seja os elétrons que estão mais próximos, seja os elétrons que estão mais distantes do núcleo. Isso aí nós vimos na aula passada. E vimos a questão do raio atômico. Veja bem, quando nós caminhamos, né, numa linha, nós saímos do lado esquerdo e nós fomos em direção ao lado direito da tabela, na mesma linha, ou seja, no mesmo período, existe o aumento. Nessa situação, nós estamos aumentando o número atômico. Aumentar o número atômico representa aumentar o número de prótons, representa aumentar o número, representa o aumento da carga nuclear efetiva. Afinal, você está aumentando a carga de prótons que atraem os elétrons. Quando isso acontece, por mais que você esteja aqui na mesma camada e aumentando o número de elétrons, os elétrons estão sendo adicionados na mesma camada de valência. E eles sendo adicionados na mesma camada de valência, e aumentando-se o número de prótons no núcleo, aumentando-se a carga nuclear efetiva, esse núcleo com maior carga nuclear atrai mais fortemente os elétrons externos, e isso favorece uma diminuição do raio atômico. Então, veja que o aumento do número atômico causa uma diminuição do raio atômico. Ao mesmo tempo em que existe uma diminuição do raio atômico quando você sai da esquerda para a direita, se nós seguirmos da direita para a esquerda, nós temos o sentido contrário, ou seja, nós temos uma situação em que existe uma diminuição do número atômico. Se nós estamos diminuindo o número atômico, nós estamos diminuindo o número de prótons, nós estamos diminuindo o efeito da carga nuclear sobre o elétron. Portanto, os elétrons podem ocupar regiões mais externas do núcleo e isso favorece o aumento do raio atômico. Isso nós vimos na aula passada, isso aqui eu só estou lembrando para vocês. Do mesma maneira, nós temos que lembrar que se nós olharmos agora para o grupo, para as famílias que são as colunas, à medida em que eu parto do final da tabela periódica e vou em direção ao topo da tabela periódica, existe
existe uma situação que nós estamos saindo, né, de, por exemplo, do sétimo período e estou indo em direção ao primeiro período. Veja, gente, do sétimo para o primeiro período, nós estamos diminuindo o número de camadas, né? Nós estamos diminuindo o número de camadas. Diminuir os números de camadas significa que nós estamos, cada vez que nós estamos indo para do sétimo período, indo para o sexto período, estamos indo para o quinto período, estamos indo para o quarto período, então, e assim sucessivamente, até chegar no primeiro período, estamos diminuindo a camada de blindagem. Os elétrons estão cada vez mais próximos do núcleo, e isso faz com que haja uma diminuição do raio atômico. Na verdade, se você pensa ao contrário, ao sair do topo da tabela e ir em direção ao fim da tabela periódica numa mesma família, isso representa uma situação em que nós estamos tornando o elétron cada vez mais longe do núcleo. Entenda que o núcleo, numa situação que eu estou falando, está aqui. E ele estando nessa situação, ou seja, o núcleo estando nessa posição, cada vez mais, quanto mais o elemento estiver em períodos mais externos, ou seja, em períodos maiores, mais a camada de valência, afinal o período representa a camada de valência do átomo, mais externo é o elétron, e se mais externo é o elétron, maior é o raio atômico. Pois bem, falamos dos tamanhos dos átomos e dos íons. O que nós temos que fazer quando falamos ou precisamos estabelecer uma relação entre átomos? Novamente, isso aqui é uma revisão. Um tamanho de íons, né? Eu preciso estar aqui, por exemplo, qual a relação de tamanho entre os íons lítio e berílio? Primeira coisa é você pensar em fazer uma distribuição eletrônica, né, uma distribuição eletrônica do átomo neutro de lítio. Ele tem número atômico 3, distribuindo esses elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling. Você vai ter uma distribuição 1s2, 2s1. E aí você olha para o lítio, essa carga positiva representa que o lítio vai perder um elétron. Ele vai perder um elétron da camada de valência. Aqui a camada de valência é a camada 2, afinal o número quântico principal maior é 2 ao invés de 1. E, portanto, o elétron deve sair dessa camada, né? E aí você vai ter a distribuição eletrônica do lítio+, como sendo essa distribuição aqui. Pois bem, se nós pensarmos no berílio, o berílio, novamente, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos que pensar de que o berílio é neutro. Ele possui 4 prótons. Aqui nós temos a distribuição, né, dos dois prótons, dois prótons no orbital 1s, dois prótons no orbital 2s. O berílio deve perder 2 elétrons. Para perder 2 elétrons, nós vamos olhar na camada de valência, que é a camada 2. E esses 2 elétrons que o berílio vai perder, vai sair da camada de valência, e nós vamos ter então uma distribuição do berílio 2 desta maneira. Veja, e as comparações precisam ser feitas entre o berílio 2+ e o lítio+. Perceba que o berílio 2+, a diferença que existe do berílio 2+ para o lítio+, não é definitivamente na distribuição eletrônica, porque a distribuição eletrônica é exatamente igual. A diferença está no número atômico. O berílio 2+ tem número atômico 4, o lítio+ tem número atômico 3. Isso faz com que o berílio 2+ tenha uma ação sobre os elétrons muito mais contundente, porque ele possui uma carga nuclear maior, então a carga nuclear efetiva do berílio 2+ é maior. Isso faz com que o raio iônico, né, do berílio 2+ seja menor. E o berílio é assim, porque ele está atraindo mais o elétron. E, portanto, o berílio 2+ tem um raio iônico menor do que o lítio+. E essa situação você pode ver em várias outras, ou seja, em geral, os cátions
apresentam tamanhos, ou seja, o raio iônico dos cátions são maiores do que o raio atômico dos mesmos elementos neutros, assim como, percebe, as cores, né, aqui em vermelho ou em rosa, são o tamanho dos raios dos íons, e os íons catiônicos possuem tamanhos menores em relação ao tamanho dos átomos neutros, justamente por causa da perda do elétron e a ação, eu já mostrei aqui para vocês, a ação da carga nuclear efetiva que aproxima mais os elétrons. Ao contrário, quando você pensa nos ânions, o átomo neutro apresenta um diâmetro, né, menor em relação ao diâmetro do ânion. E nessa questão do ânion, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando falarmos de configurações de espécies iônicas, que nós precisamos adicionar esses elétrons e que esses elétrons devem acabar ocupando, né, camadas mais externas, aumentando o tamanho do raio iônico. Vamos falar então um pouquinho de uma coisa nova agora, que é a questão da energia de ionização. Veja, até agora eu fiz uma revisão, né, e agora nós vamos ver a questão da energia de ionização. Essa questão da energia de ionização é a energia necessária para que possamos remover um elétron, né, de um átomo ou íon, um elétron energético, ou seja, um elétron que está localizado na camada mais externa do átomo. E este átomo precisa estar no estado gasoso e ele gera um íon no estado gasoso. Aqui nós temos um exemplo, né, de um composto qualquer, identificado com a letra X, um X gasoso, que precisa ganhar, né, em geral, enfim, ele vai perder um elétron, ao perder um elétron ele vai gerar um cátion e vai liberar um elétron, isso é chamado da primeira energia de ionização, mas este cátion, né, ele pode acabar perdendo mais um elétron, e ao perder mais um elétron, ele vai, aqui identificado, né, perde mais um elétron, e aqui identificado que ele acabou já perdendo dois elétrons, né, configurando então como a segunda energia de ionização. E depois este cátion, né, 2+, pode perder mais um elétron, gerando um cátion 3+, liberando mais uma energia de ionização. E aí nós identificamos a terceira energia de ionização. Veja que o fato de você ter um composto, um elemento químico neutro, e perder o primeiro, um primeiro elétron, o fato dele perder um elétron, a carga nuclear continua a mesma. E ele vai puxar os elétrons que sobraram mais fortemente. Quando você perde, para você perder o segundo elétron, o núcleo já está puxando os elétrons que sobraram mais fortemente. Torna-se mais difícil você ionizar esse átomo. Na terceira ionização é pior ainda, porque você já perdeu dois elétrons, o núcleo está puxando muito mais ainda, puxando muito mais, né, os elétrons que sobraram, e aí você tem que dar conta de tirar mais um elétron. E essa situação de tirar mais um elétron não é uma coisa simples para o elemento químico. De tal modo que a terceira energia de ionização acaba sendo maior do que a segunda energia, né? Acaba sendo maior do que a segunda energia. A segunda energia de ionização acaba sendo maior do que a primeira energia de ionização. Se nós tentarmos associar a energia de ionização com o raio atômico, fica fácil para a gente entender o motivo dessas gravuras que estão aí dentro da tabela periódica. Veja bem o seguinte, nós temos aqui elétrons, veja bem, nós temos aqui elétrons nós temos aqui saindo do lado esquerdo da tabela periódica, indo em direção à parte da direita da tabela periódica, que é uma situação, como eu já disse, em que existe um aumento, só um minutinho, deixa eu só corrigir uma falha. Só um minutinho. Nós temos uma situação em que estamos aumentando um número atômico. Aumentar um número atômico representa aumentar um número de prótons e, portanto, aumentar a carga nuclear. Aumentar a carga nuclear significa puxar mais fortemente os elétrons e isso acaba diminuindo o tamanho dos átomos. Diminui o raio atômico.
Diminuir o raio atômico faz com que os elétrons estejam mais próximos do núcleo. E, portanto, para você causar uma ionização num composto desse, torna-se mais difícil. Então, à medida que você diminui o raio atômico, você causa um problema, você causa uma dificuldade de tirar um elétron, de extrair um elétron do átomo. Então, a energia de ionização aumenta. Perceba que energia de ionização e raio são propriedades inversamente proporcionais. E o contrário é verdadeiro. Se nós partimos do lado direito da tabela periódica em direção ao lado esquerdo, nós estamos aqui diminuindo o número atômico. Diminuir o número atômico significa diminuir a força com que o núcleo puxa os elétrons, atrai os elétrons. Isso favorece o aumento do raio atômico. Aumentar o raio atômico significa que você vai afastar os elétrons do núcleo e, portanto, você facilita a sua ionização. E aí você vai, então, diminuir a energia de ionização. São propriedades inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Se nós pensarmos nas famílias, nos grupos, à medida que nós saímos do topo da tabela e vamos em direção à parte mais baixa, nós estamos saindo do primeiro nível, estamos indo em direção ao sétimo nível. Veja que à medida em que nós estamos indo em direção ao sétimo nível, nós estamos aumentando o número de camadas preenchidas, as camadas de valência, e isso faz com que os elétrons fiquem mais afastados do núcleo. Isso torna-se mais fácil à medida que você sai daqui de cima e vai até a parte de baixo da tabela. Torna-se mais fácil a ionização. Portanto, se você sai da parte de baixo e vai ao topo da tabela, é o sentido contrário. Nós estamos aproximando os elétrons do núcleo. Lembrando que o núcleo encontra-se nessa posição. Então, à medida que eu saio da parte de baixo da tabela e vou em direção ao núcleo, eu estou ocupando cada vez menos camadas, estou ficando mais próximo do núcleo, estou diminuindo o efeito de blindagem, e isso faz com que a energia de ionização aumente. O que está escrito nesse slide é o que nós vamos ver aqui. E nós vamos ver de maneira calma, vamos tentar entender o que está acontecendo na variação da energia de ionização. Veja que nós temos aqui um hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico que apresenta um próton e um nêutron, portanto, e cuja sua distribuição faz com que ele ocupe um orbital, esse elétron ocupe um orbital 1s. Então você tem esse elétron ocupando um orbital 1s. Muito bem. E aí você vai fazer alguns experimentos para determinar a energia de ionização. E o hidrogênio, então, acaba ocupando essa posição no gráfico de energia de ionização. O hélio é um elemento que apresenta um número atômico igual a 2. Esse número de prótons é o mesmo número de elétrons que acaba ocupando um orbital 1s, ele completa o orbital. Veja que ambos os elementos encontram-se no primeiro período da tabela periódica, porque ambos apresentam os seus elétrons de valência na camada N igual a 1. E a diferença é que o hélio ele apresenta um número atômico maior do que em relação ao hidrogênio. Se ele apresenta um número atômico maior, ele tem a capacidade de puxar mais fortemente o elétron para si, ele diminui o raio atômico e dificulta o processo de ionização. Então, aqui a ionização aumenta no caso do hélio, e é o que você observa. Acaba aumentando a energia de ionização. Quando a gente passa pelo segundo período, nós olhando aqui o lítio, você veja que o lítio tem um número atômico igual a 13, portanto possui 3 elétrons. A distribuição do lítio faz com que você tenha 2 elétrons no orbital 1s e 1 elétron no orbital 2s. Então você começa a ocupar o orbital, uma segunda camada.
uma segunda camada. Ocupar uma segunda camada faz com que o elétron seja mais distante do núcleo e, portanto, a energia de ionização precisa diminuir. Afinal, existe um efeito de blindagem da primeira camada. E aí a energia cai e cai muito, justamente por causa do efeito de blindagem. Se você olhar o berílio tem 4, número atômico 4, e portanto 4 elétrons para serem distribuídos. Então você tem elétrons que estão ocupando o orbital 1s, 2 elétrons ocupando o orbital 2s, semelhantemente ao lítio. Esses 2 elétrons, assim como um elétron do lítio, os 2 elétrons do berílio acabam ocupando a segunda camada. O berílio acaba tendo um número atômico maior ou uma carga nuclear maior, e aí isso faz com que o berílio puxe mais fortemente, na mesma situação do hélio e do hidrogênio. O berílio puxa os elétrons mais fortemente, o núcleo do berílio puxa os elétrons mais fortemente do que o núcleo do lítio, e aí acaba sendo mais difícil tirar elétrons do berílio. E aí a energia de ionização do berílio aumenta, como nós estamos vendo aqui. Mas, quando nós vamos para o boro que apresenta 5 elétrons, 2 elétrons ocupando o orbital 1s, 2 elétrons ocupando o orbital 2s, 1 elétron ocupando o orbital 2p. Este elétron que ocupa o orbital 2p é uma situação bastante particular, porque à medida em que este elétron ocupa um orbital vazio 2p, ele ocupa um dos 3 orbitais. Essa situação de ocupar um lhe dá a possibilidade de ocupar qualquer um dos 3. Isso é uma situação que causa uma instabilidade no elemento químico. E isso faz então com que este átomo de boro tenha tendência a perder este elétron. E aí faz com que haja uma queda da energia de ionização. Muito bem. Se você caminhar para o carbono, que tem número atômico 6, e portanto 6 elétrons para distribuir, com 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 2 elétrons no orbital 2p, falando particularmente do carbono, então você tem na camada de valência 2 elétrons no orbital s, 2 elétrons no orbital p, e o carbono, com esses 2 elétrons no orbital p, não causa problemas sérios no processo de estabilidade do átomo, a ponto de causar uma diminuição da energia de ionização. Ao contrário, o carbono apresenta 4 elétrons na camada de valência, que é a camada 2, assim como o boro apresenta 3, mas apresenta um número atômico maior do que o número atômico do boro. Isso faz com que o carbono tenha um núcleo mais efetivo em puxar os elétrons e, portanto, ao puxar os elétrons mais próximos de si, diminui o raio atômico, favorece, portanto, o aumento da energia de ionização, e é justamente o que você faz. Se nós pensarmos agora no nitrogênio, o nitrogênio com o número atômico igual a 7, ou seja, são 7 elétrons, são 2 elétrons no orbital 1s, são 2 elétrons no orbital 2s, e você tem 3 elétrons no orbital 2p. 3 elétrons. 3 elétrons no orbital 2p e 5 elétrons na camada de valência. 3 elétrons no orbital 2p. Essa é uma situação que também não causa tantos problemas de estabilidade do átomo, a ponto de que nós, então, acabamos por ter o nitrogênio, por ter uma carga nuclear mais efetiva em atrair os elétrons, acabam atraindo mais fortemente os elétrons próximos ao núcleo, e, portanto, o raio atômico acaba diminuindo,
e a energia de ionização acaba aumentando, é o que você está verificando aqui. E se nós passarmos para o oxigênio que tem 8, o número atômico é 8, portanto 8 elétrons. Distribuindo esses 8 elétrons, você vai ter 4 elétrons no orbital P. E essa situação de 4 elétrons no orbital C é uma particularidade bastante interessante. Veja que o quarto elétron começa a ocupar um orbital que já estava preenchido, e isso causa um transtorno para o átomo no sentido de criar uma repulsão mais contundente em função da proximidade dos elétrons. Isso faz com que haja uma diminuição da energia da ionização por causa do favorecimento de que os elétrons não querem estar próximos, eles querem se separar. E isso faz diminuir a energia de ionização. E aí é o que você veja aqui, que há uma diminuição da energia de ionização do oxigênio. Quando você pega o flúor tem 9 elétrons, 9 prótons, distribuindo, e conforme a configuração eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, você acaba tendo 5 elétrons no orbital P. A presença desses 5 elétrons seria uma situação em que eu teria mais um elétron aqui nesse orbital, essa situação do segunda, enfim, esse 2 pares de elétrons compartilhados não é um problema sério, não é um problema sério, a ponto de causar um transtorno. E aí, o que leva à diferenciação é justamente, novamente, o número atômico do flúor em relação ao oxigênio, e o flúor puxa mais fortemente seus elétrons, portanto, diminui o raio atômico, e ao diminuir o raio atômico em relação ao oxigênio, seu raio atômico é menor e sua energia de ionização é maior. E aí você tem a elevação da energia de ionização. Por fim, se você pega o neônio ele é um gás nobre, sua camada de valência está totalmente preenchida, é a regra do octeto. E, portanto, esses elétrons, né, de valência estão lá, assim como estão os elétrons de valência do flúor, mas como ele possui 10 elétrons, ou seja, possui um número atômico igual a 10, eles vão puxar mais fortemente os elétrons próximos ao núcleo. Novamente se repete esse efeito da carga nuclear mais efetiva do neônio em relação ao flúor, e aí a energia de ionização, o raio atômico do neônio acaba diminuindo mais, e a energia de ionização aumenta ainda mais. Percebe que a energia de ionização do hélio acaba sendo maior em relação à energia de ionização do neônio, porque o hélio tem uma camada de valência N igual a 1, enquanto a camada de valência do neônio é o N igual a 2. Tudo bem? Veja que quando eu vou para o sódio que está no terceiro período, eu tenho 11 elétrons. Veja, desses 11 elétrons, 2 elétrons estão no orbital, desculpe, 2 elétrons estão no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2p, 2s, 6 elétrons no orbital 2p e 1 elétron no orbital 3s. Veja, você começa a ocupar a camada 3, se comparado com o neônio. Então, no sódio, você já tem os elétrons ocupando a terceira camada, os elétrons estão mais distantes. Estar mais distante significa que o raio atômico é maior e a energia de ionização é menor, e ela cai abruptamente. No entanto, quando você passa para o magnésio, no magnésio você tem, falamos já aqui, né? No magnésio você tem 12 elétrons, que distribuídos vai ser pelo diagrama de Linus-Pauling, você vai ter 2 elétrons no orbital 1s, 2 elétrons no orbital 2s, 6 elétrons no orbital 2p e 2 elétrons no orbital 3s. Veja, muito semelhante ao sódio, você tem
né, os elétrons na camada 3, e o que diferencia o magnésio sódio é justamente ao seu maior número atômico, e esse maior número atômico acaba causando uma diminuição na energia, no raio atômico e um aumento da energia de ionização, e é o que acontece. Veja, do sódio ao magnésio existe um aumento da energia de ionização. Mas o que faz o alumínio ter uma energia de ionização menor do que o do magnésio? O alumínio tem, na verdade, um elétron a mais do que o magnésio. Um elétron a mais que acaba ocupando o orbital 3p, veja, 3p do alumínio. Ou seja, é a mesma situação do boro. Esse elétron acaba ficando sozinho num orbital p, isso cria, desestabiliza o elétron desestabiliza o átomo, ou seja, o átomo fica com vontade de perder esse elétron, e a tendência é de que então haja uma diminuição da energia de ionização. Se você chega aqui no silício, dá uma observinha no silício você tem mais um elétron a mais em relação ao alumínio, então você passa a ter 2 elétrons no orbital 3p, lembrando que a camada de valência só não é, né, a camada de valência não tem só um elétron aqui no alumínio ou 2 elétrons no silício. No alumínio ele tem 3 elétrons, né, na camada de valência, e no silício ele tem 4 elétrons. Veja então que a diferença, porque todos eles estão na mesma camada de valência, camada 3. Então, o silício aqui, que tem uma carga nuclear efetiva maior do que, ou uma carga nuclear maior do que a do alumínio, o silício puxa mais fortemente o elétron, o seu raio iônico é menor e, efetivamente, a energia de ionização acaba sendo maior. O mesmo raciocínio nós vamos encontrar para o fósforo. Né? Veja, o fósforo... só um minutinho, a questão do silício. Veja que no silício você acaba tendo 2 elétrons no orbital p, e essa situação de ter 2 elétrons no orbital p não é significativa a ponto de diminuir a energia de ionização, por isso que nós temos o aumento da energia de ionização do silício em relação ao alumínio. Mas quando você vê o fósforo, como eu mostrei aqui para vocês, ele tem 3 elétrons no orbital p da camada 3. 3 elétrons também não cria nenhuma situação que possa gerar uma instabilidade no átomo do fósforo. Então, a diferença aqui é de que o fósforo, por ter 15 prótons, ou 15 prótons, ele tem uma carga nuclear mais efetiva em relação ao silício, portanto, ele vai atrair mais fortemente seus elétrons, diminuindo o raio atômico, aumentando a energia de ionização, que é justamente o que você está vendo aqui. Agora, e quando o que faz o enxofre ter uma diminuição da sua energia de ionização? O enxofre, ele tem 16 prótons, 16 elétrons, que distribuídos pelo diagrama de Linus-Pauling vai fazer com que eu tenha 6 elétrons na camada de valência. 4 elétrons no orbital 3p. Esses 4 elétrons é uma situação de muita particularidade, como foi no oxigênio. Você tem 2 pares de elétrons, né, no mesmo orbital, isso cria uma instabilidade, uma diminuição da energia uma diminuição da energia de ionização por causa do aumento da instabilidade do átomo. O átomo não quer essa situação com essa energia repulsiva, portanto, há diminuição da energia de ionização, como vocês veem aqui. Por fim, você observando o cloro que apresenta 17 elétrons, apresenta, portanto, 7 elétrons na camada de valência. Veja que a camada de valência é a mesma camada de valência do enxofre. Portanto, se ele tem uma carga nuclear maior do que o enxofre, ele acaba puxando mais ou atraindo mais os elétrons para si, diminui seu raio atômico, aumenta-se a energia de ionização, é o que você tem aqui. E, por fim, o argônio, que é um gás nobre,
18 elétrons, com camada de valência totalmente preenchida. E, assim, os elétrons de valência também são na mesma camada do átomo de cloro, que a diferença é que o argônio aqui possui uma carga nuclear muito mais intensa, maior do que a do cloro, maior assim em termos de um próton, isso é significativo, a ponto de causar um aumento, diminuir o raio atômico, aumentar a energia de ionização do argônio, por se tornar mais difícil de se tirar os elétrons. Observem também que do hélio para o neônio houve uma diminuição da energia de ionização e do neônio para o argônio também. Ah, mas por quê? Porque do neônio, veja que o neônio, a camada de valência é A2, e do argônio é A3. Ora, se o argônio está na terceira camada de valência, existe muito mais, o efeito de blindagem muito mais contundente, muito mais significativo, fazendo então com que a energia de ionização do argônio seja menor em relação ao neônio, que também, pelo efeito de blindagem, acaba sendo menor em relação ao átomo de hélio. Tudo bem? Então aqui, quando a gente fala de energia de ionização, o que nós precisamos lembrar são essa questão de raciocínio da energia de ionização em relação ao raio atômico e a questão da energia de ionização em relação às particularidades de quando você tem um elétron no átomo, um elétron no orbital P sozinho, né, num orbital P, ou 4 elétrons no orbital P, sendo que 2 elétrons estão num único orbital. Sobre configurações eletrônicas de íons, a gente já tinha falado um pouquinho anteriormente, agora eu vou falar de cátions e ânions. Em geral, para você fazer uma distribuição eletrônica de íons, você precisa, num primeiro momento, realizar a configuração eletrônica do átomo neutro. Então, veja, se eu vou fazer a configuração eletrônica do lítio+, eu preciso, antes disso, fazer a configuração do lítio. O lítio tem 3 elétrons, configurando a sua distribuição, ele tem uma configuração do tipo 1s2, 2s1, mas o lítio vai perder um elétron e vai perder da camada de valência, então vai perder este elétron, e a configuração do lítio+ é justamente um s2. Se você fizer isso com ferro, para determinar a configuração do ferro 3+, você faça a distribuição do ferro com 26 prótons, ou seja, 26 elétrons. A camada de valência aqui no ferro é justamente esta. Nós precisamos perder 3 elétrons, nós vamos perder 2 elétrons da camada de valência e mais um elétron da terceira camada e que seja mais externa, que é justamente essa aqui. Vamos perder um elétron, ficando com esta configuração aqui. Se você der uma olhada no galho, o galho que tem 31 elétrons, aqui está a configuração do galho, a camada de valência é a camada 4, nós precisamos perder 3 elétrons, e para perdermos 3 elétrons, vamos tirar os 3 elétrons aqui da camada de valência, a ponto de ficarmos com esta configuração eletrônica dos íons. Quando a gente fala dos ânions, você vai adicionar elétrons, imagine o flúor em que nós queremos transformar em fluoreto, em que existe o ganho de um elétron. Esse elétron precisa entrar nos orbitais mais vazios, mais energéticos, né, nos orbitais mais energéticos e passíveis de que possam receber elétrons. Aqui você tem o orbital 2p5, que pode ficar com 6 elétrons. Então esse elétron vai entrar justamente aqui. Ele entrando aqui, você vai passar a ter uma configuração do tipo 1s2, 2s2, 2p6. Veja que aumentou um elétron em relação à configuração do flúor neutro. O mesmo raciocínio é com o enxofre. Você veja que o enxofre tem uma distribuição eletrônica como esta, onde a camada de valência é aqui na camada 3. Nós precisamos colocar 2 elétrons para chegar ao sulfeto,
que vai ficar na camada mais externa, que nesse caso particular é a camada 3p4, ficando então na configuração 3p6. Ok? Raciocínio é esse para cátions e para ânions. Eletronegatividade. Vamos lá. Eletronegatividade. O que vem a ser eletronegatividade? É a capacidade de um elemento químico em atrair elétrons envolvidos em uma ligação química. E não faz sentido a gente falar em atração, né? Não faz sentido a gente falar em atração em atração de átomos da família dos gases nobres, porque os gases nobres são inertes, eles têm, né, a última camada preenchida, mas nos demais elementos faz sentido. E aí nós precisamos fazer uma associação da eletronegatividade que é possível com a energia de ionização. Veja bem, novamente, se eu saio daqui do lado esquerdo da tabela periódica e vou em direção ao lado direito, eu tenho uma situação do aumento do número atômico. Beleza? Aumento do número atômico. À medida em que eu aumento o número atômico, eu aumento, à medida que eu aumento o número atômico, eu estou aumentando a carga nuclear. E eu aumento a carga nuclear efetiva. E se eu aumento essa carga nuclear efetiva, eu diminuo o raio. Se eu diminuo o raio, eu torno mais difícil, né? De tirar o elétron deste núcleo, tirar o elétron de próximo do núcleo deste átomo. Então eu aumento a energia de ionização. Aumentar a energia de ionização significa que nós temos elementos químicos que aproximam, que atraem muito fortemente os seus elétrons e, portanto, a sua eletronegatividade é alta. A eletronegatividade é alta. Percebam que raio atômico é inversamente proporcional à energia de ionização, que é diretamente proporcional à eletronegatividade. O contrário é verdadeiro. Se nós sairmos da direita para a esquerda, nós estamos diminuindo o raio, o número atômico. Nós estamos diminuindo o número atômico. Diminuir o número atômico, né? Diminuir o número atômico significa que estamos diminuindo a carga nuclear. Estamos diminuindo a carga nuclear. Diminuir a carga nuclear facilita nós aumentarmos o raio. Nós aumentamos o raio atômico. À medida que nós aumentamos o raio atômico, nós diminuímos a energia de ionização, porque você aumenta o raio, os elétrons ficam mais distantes dos núcleos. Se eles ficam mais distantes dos núcleos, é mais fácil de você retirá-los, de você extraí-los do átomo. E se você tem núcleos que é fácil você retirar os elétrons, né? Você precisa de poucas energias para tirar o elétron, fatalmente a afinidade eletrônica será pequena também. E aí a afinidade eletrônica vai ser pequena, e aqui, desculpe, a eletronegatividade será pequena. E aí você tem novamente uma interação, uma relação inversamente proporcional entre raio atômico e energia de ionização e diretamente proporcional entre energia de ionização e eletronegatividade. Ora, se você, olhando agora pelos grupos, se você aumenta, né, você sai do final da tabela periódica em direção ao topo da tabela, você está saindo do sétimo período e você está indo em direção ao primeiro período. Veja bem que você sair do sétimo e ir para o primeiro, você está aproximando os elétrons de valência do núcleo. O núcleo está, para quem não entendeu a localização, estaria aqui. Então eu saí
do sétimo período em direção... Só um minutinho, deixa eu fazer uma correção. Opa, me perdoem. Só um minutinho aqui. Deixa eu apagar aqui. À medida em que eu saio do sétimo período e vou ao primeiro período, eu tenho uma situação em que eu vou diminuindo o número de camadas de valência, então eu vou me aproximando, os elétrons vão se aproximando do núcleo. Essa proximidade faz com que se torne mais difícil, né, o processo. Primeiro que você diminui o raio atômico, segundo que você aumenta a energia de ionização, porque torna-se difícil tirar o elétron de um átomo que tem raio pequeno. E terceiro, se é tão difícil tirar o elétron do átomo, é sinal que a eletronegatividade dele, né, é alta. Então, novamente, né, à medida em que você tem um aumento da energia de ionização, significa que a eletronegativa também é maior. Última propriedade a ser falada para vocês em termos de tabela é a questão da afinidade eletrônica. Veja que a afinidade eletrônica trata-se da variação de energia que um elemento químico possui à medida em que ele absorve um elétron, este elemento químico estando no estado gasoso, liberando como resultado final um íon. Veja que aqui eu dou um exemplo do flúor, em que ele, ao ganhar um elétron, transforma-se em fluoreto. E o flúor, se vocês bem se lembram, não sei, mas se você pegar a configuração eletrônica do flúor, só um minutinho, aqui, o flúor possui 5 elétrons no orbital 2p. 5 elétrons. 5 elétrons no orbital 2p significa que se ele ganhar mais um elétron, ele vai ficar com a configuração de um gás nobre. Isso é importante. Isso é importante. Isso faz com que ele, ao ganhar o elétron, ele torne-se mais estável. E ao se tornar mais estável, ele libera energia. E essa variação da energia negativa representa a liberação de energia, significa que ele está se tornando mais estável. Essa liberação de energia caracteriza este processo como sendo um processo exotérmico. Mas nem todos os processos são exotérmicos. Você tem processos que há necessidade de se ganhar energia, por exemplo, como o do neônio. O neônio é um elemento químico, gás nobre, que apresenta a sua camada de valência totalmente preenchida. Veja, ele está numa situação de estabilidade. Para você ter uma situação de um ganho de elétron, isso precisa... Primeiro, você vai criar uma instabilidade no elemento químico. Ao criar uma instabilidade no elemento químico, você precisa conceder energia para que isso aconteça, porque ele naturalmente não vai fazer isso. Então, para que um neônio, um átomo de neônio ganhe um elétron, é necessário que você forneça energia para que haja a geração do íon neônio. Por quê? Porque você vai colocar um elétron numa camada que está incompleta. Veja que o neônio é um gás nobre, a camada está totalmente completa. E essa é uma situação em que a variação da energia ela acaba sendo maior do que zero. Outro exemplo, mais 2 exemplos para que vocês entendam. Cloro, ele é um elemento químico, quando gasoso, para ganhar um elétron. Veja, o cloro tem uma camada incompleta, faltando um elétron para atingir a regra do octeto. E se ele ganhar mais um elétron, veja aqui, ele vai ficar com a camada completa, isso lhe dá uma estabilidade, isso faz com que a afinidade eletrônica seja negativa. Mas o argônio, que é um gás nobre e que possui a camada completa, para ganhar mais um elétron, você precisa fornecer energia para ele. Porque ele vai ocupar uma camada incompleta, agora uma camada de valência, que pode receber muito mais elétrons, é uma situação de instabilidade. E isso faz com que você tenha um processo endotérmico. Então, processos em que a liberação de energia são chamados de processos em que existe um ganho, né, um ganho de estabilidade. Quando você ganha um elétron,
E você vai ter um processo de liberação de energia, são chamados de exotérmicos, e processos que, ao se ganhar o elétron, você gera uma instabilidade na molécula e, portanto, ele requer energia, precisa fornecer energia. Então, esses processos são chamados de endotérmicos. Tudo bem aí? Bem, entendamos então essa situação para melhor compreensão. Você tem o hidrogênio e você quer gerar esse íon hidrogênio por meio do processo de afinidade eletrônica. À medida que você aumenta um elétron no hidrogênio, esse elétron vai ficar localizado ainda na camada 1s. É uma camada que vai ficar completa. Isso gera uma estabilidade no hidrogênio, a afinidade eletrônica passa a ser negativa. Flúor e ídem possuem uma camada com 7 elétrons. A tendência, 8 elétrons, para maior estabilidade. Então, no caso do fluoreto, para você ganhar esse mais um elétron, absorver mais esse um elétron, você e tornar ele mais estável, né, porque ele vai decidir a configuração de um gás nobre, você acaba liberando energia. E o processo, novamente, é exotérmico. Sódio. O sódio, veja, ele tem um elétron na camada 3s. Mas observe que se ele ganha um elétron, ele vai preencher o orbital 3s. Ó, 3s. 2 elétrons vão estar lá. Preenche. Essa situação de preencher esse orbital S também configura uma certa estabilidade ao sódio a ponto de o processo, né, de associação do elétron ser exotérmico. Mas berílio não. Berílio tem uma configuração eletrônica com 2 elétrons no orbital 2s. Para ganhar um elétron, esse elétron vai acabar ocupando o orbital 2p. E a situação do berílio é muito semelhante à situação do boro. A situação do berílio, nessa situação do íon berílio, a situação do íon berílio é semelhante à do boro. Veja, essa situação, vou voltar à situação lá do boro, para que vocês entendam. A situação do berílio, ou seja, do íon berílio, é idêntica à situação do boro. Você tem uma situação do berílio e íon berílio, né? Você tem a situação de ter um elétron sozinho no orbital P. Isso cria uma instabilidade na molécula, desculpe, no átomo. O átomo não quer essa situação por função da instabilidade, e isso daí acaba provocando uma desestabilização do átomo. Ele não quer esse elétron, ele quer perder esse elétron. Então, para você injetar esse elétron naquele orbital, inseri-lo, você precisa fornecer energia. Então, é um processo endotérmico. Nitrogênio idem. Nitrogênio ele tem 5 elétrons no orbital na camada 2 e no orbital 2p. Tem 5 elétrons na camada de valência e 3 elétrons no orbital p. Tá aqui os 3 orbitais, isso não leva a uma diminuição da energia de ionização ou uma certa estabilidade do nitrogênio. Mas quando você fala do nitrogênio negativo, essa carga negativa do nitrogênio vai acabar sendo inserida aqui no orbital P. E você vai ter essa situação. Essa é uma situação em que um par emparelhado de elétrons cria uma instabilidade também na molécula. Um par apenas. É a situação da diminuição das energias de ionização que eu já tinha falado para vocês, sendo um elétron sozinho no orbital P ou 4 elétrons. Sendo que desses 4, um é um par de elétrons emparelhados. Isso diminui a estabilidade, causa uma instabilidade. E aí a tendência é que você precisa fornecer uma quantidade de energia para que o átomo de nitrogênio possa ganhar este elétron
e aí a afinidade eletrônica acaba sendo positiva, sendo um processo, portanto, endotérmico. Tudo bem aí? E aí fica um pouco mais fácil de você poder compreender de que existem elementos químicos cuja afinidade eletrônica são negativas, mas existem outros em que a afinidade eletrônica acaba sendo positiva em função das questões da ocupação dos orbitais p ou em função de se diminuir, de se reduzir a estabilidade do elemento químico quando apresenta uma camada totalmente completa, como é o caso dos gases nobres. Tudo bem? Por fim, a afinidade eletrônica, se você pegar a tabela periódica, nós precisamos entender, e a afinidade eletrônica está muito associada à questão da energia de ionização e também da eletronegatividade. Veja, se nós sairmos num período da esquerda para a direita, nós temos uma situação que eu já disse que existe o aumento do número atômico. Aumentar o número atômico significa aumentar a carga nuclear efetiva. Aumentar a carga nuclear efetiva significa atrair mais fortemente os elétrons. Atrair mais fortemente os elétrons significa diminuir o raio atômico. Diminuir o raio atômico significa que você vai causar uma aproximação dos elétrons próximos mais ao núcleo, dificultando a ionização das moléculas. Você aumenta a energia de ionização. Se você dificulta a energia de ionização, significa dificulta a ionização significa que o átomo puxa muito esses elétrons. Então você tem uma situação de alta eletronegatividade, porque são átomos que podem atrair elétrons de ligação, mas também são elementos químicos que existe uma tendência também de se aumentar a afinidade eletrônica. É uma característica aí dos elementos químicos que estão no mesmo período. O sentido contrário é o mesmo raciocínio do que nós já vimos falando. Ou seja, se a gente sai do lado direito, né, e vamos para o lado esquerdo, existe uma diminuição do número atômico. Diminuir o número atômico significa aumentar. Diminuir o número atômico significa diminuir a força com que os núcleos puxam os elétrons. Isso favorece o aumento do raio atômico. Aumentar o raio atômico faz com que os elétrons fiquem mais distantes. Se eles ficam mais distantes, significa que a energia de ionização diminui. Se a energia de ionização diminui, você vai acabar se tornando mais fácil você ionizar o elemento químico, ou seja, a capacidade do núcleo em atrair os elétrons é pequena. Isso faz com que também o elemento químico tenha uma eletronegatividade pequena, em puxar elétrons de ligações químicas. Mas também, se o elemento químico tem uma baixa tendência a puxar elétrons de uma ligação, também vai ter uma baixa tendência a você ter uma afinidade eletrônica. E é claro que se eu olhar não só, né, sobre um período, mas olhar sobre uma família, e eu caminhar do final da tabela em... Só um minutinho, deixa eu fazer aqui uma correção. Mas se eu puxar, caminhar, né, por uma tabela, no final, né, da tabela para o início da tabela, aqui nós estamos saindo de um período, né, que é o período sétimo, e indo para um período 1. Veja que nós estamos, quando saímos do 7 para o período 1, nós estamos diminuindo o número de camadas, os elétrons estão ficando mais próximos ao núcleo que está localizado aqui. Ora, se nós estamos aproximando do núcleo, nós estamos fazendo com que os elétrons fiquem mais próximos, então o raio atômico diminui.
a energia de ionização aumenta, porque torna-se mais difícil você retirar o elétron. Se a energia de ionização aumenta, a capacidade desse átomo em puxar elétrons é maior numa ligação química, então a eletronegatividade aumenta. E aí, se você puxa elétrons numa ligação química, também a capacidade do átomo em puxar um elétron para si, absorver um elétron, também aumenta, e a afinidade eletrônica aumenta. Tudo bem, gente? Bem, agora eu vou mostrar para vocês características dos metais. Veja que a gente vai falar um pouquinho dos metais alcalinos. Os metais alcalinos são os metais que estão localizados no primeiro grupo da tabela periódica, elementos representativos da família 1A. São elementos que apresentam elétrons de valência nos orbitais mais energéticos, são orbitais S. Esses elementos químicos têm a tendência de perder este elétron. São elementos altamente reativos e que, portanto, reagem muito facilmente com água, como vocês estão vendo aqui. Você pegar um potássio e colocar em água, a tendência é formar o hidróxido de potássio e liberar hidrogênio. Se você pegar o sódio metálico e colocar ele em água, vai reagir gerando hidróxido de sódio mais hidrogênio, e assim sucessivamente. São elementos geralmente metálicos, prateados, com exceção do césio que é amarelado, e que quando em chama gera uma cor colorida, porque a chama concede uma energia para os elétrons de valência a ponto deles passarem para níveis de maior energia, essa situação de excitação, nós vimos isso no primeiro período, essa situação de excitação de molécula excitada faz com que a molécula queira voltar ao seu estado fundamental, o elétron voltar para o estado fundamental libera essa energia na forma de luz. E aí você tem essas chamas que nós estamos vendo aqui, o césio, mais ou menos um violeta claro, potássio violeta mais escuro, sódio, meio alaranjado, e o lítio um meio avermelhado. Aqui eu vou mostrar para vocês um filme em que eu demonstro a reatividade do sódio, né? O sódio em contato com a água. Presta atenção a grande quantidade de gás que vai ser liberado na reação química. E vocês vão observar que, como a quantidade de energia liberada também é grande, existe um aquecimento, né, da superfície do metal, que em contato com o gás acaba favorecendo a reação do hidrogênio com o oxigênio e pega fogo, né? E vocês vão observar que, se o frasco não tivesse aberto, provavelmente poderia acontecer uma explosão. Mas ele é metálico, né? Aí ele consegue ter um foco melhor, mas ele não sabe. Vocês vão ver que ele vai colocar o metal na água, ele se assusta, mas logo ele coloca o foco que não consegue ver bem a reação química. Sendo consumido completamente até desaparecer, que na verdade ele acaba reagindo com a água formando hidróxido só que sobe na água. Você vê que a água fica
um aspecto meio turno, pode ser uma hidrogênio, e da alta concentração, mais entrada de sódio no nosso organismo. Pois bem, só que existem pessoas que não entendem o risco que corre quando você mexe com sódio e com água. Então eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que se aquele recipiente de vidro tivesse fechado, o acidente era muito grave. E essas coisas que eu vou mostrar para vocês não devem ser reprisadas, ou seja, não devem ser repetidas por causa do risco que se corre. E aí, como as pessoas ficam querendo ver explosões, mas eu estou mostrando para mostrar para vocês o risco que se corre, porque a reação é altamente perigosa e rápida. Ou seja, a pessoa coloca o sódio, não dá tempo da pessoa fechar direito. Não dá tempo. A hora que ela fecha, já está não precisa nada disso, né, gente? Sobre os metais alcalinos terrosos, também são metais bastante reativos que se diferenciam dos metais alcalinos porque eles apresentam orbitais S com 2 elétrons. Portanto, os metais alcalinos são mais reativos porque apresentam apenas um único elétron e por isso são mais propícios a perder esse elétron. Não que os alcalinos terrosos não são, mas é que na situação dos alcalinos, você tendo apenas um elétron, a tendência deles é perder mais facilmente. Veja que esses elementos químicos do grupo 2 são elementos também que, quando colocados, no caso do cálcio, do estrôncio e do bário, colocados na chama, também produzem colorações bastante interessantes. É bom saber que os sais desses elementos químicos são usados nos fogos de artifício. São elementos também com característica metálica, assim, prateados, são macios, ou seja, você consegue cortá-los, e reagem também com água. Como eu falei sobre essa questão das características desses compostos em reagir sobre a ação do fogo e são utilizados em fogos de artifício, eu vou mostrar aqui um vídeo para que vocês vejam isso de uma maneira um pouco mais nítida. Sugiro que vocês observem o vídeo até o final, porque no final é que o experimento fica mais interessante e mais visível da coloração que esses sais dão à chama. Bem, se eu colocar em uma chama um sal de um elemento químico, o que vai acontecer é que essa chama vai mudar de cor. Por exemplo, se eu colocar um sal de cobre, essa chama vai ficar verde. Se eu colocar um sal de potássio, essa chama vai ficar lilás e assim por diante. O que acontece é que quando um elemento químico recebe energia, no caso energia térmica, alguns de seus elétrons são excitados. Excitado aqui significa que os elétrons passam a ocupar regiões da eletrosfera, que é aquela região que circula o núcleo dos átomos, onde eles possuem maiores energias. No entanto, tudo na natureza tende a menor energia. Portanto, quando você fornece energia para um átomo e seus elétrons são excitados, eles vão querer retornar para as regiões de menor energia, que são conhecidas como estado fundamental. Quando eles fazem isso, eles precisam devolver a energia que eles absorveram na forma de radiação eletromagnética. Algumas vezes essa radiação eletromagnética ela é emitida na faixa visível do espectro eletromagnético, ou seja, em outras palavras, na forma de luz visível que nós enxergamos. Como cada elemento possui uma eletrosfera organizada de maneira diferente, porque cada elemento químico possui um número diferente de elétrons, a cor que a chama vai adquirir ela é característica das energias liberadas pelos átomos quando eles retornam ao estado fundamental. E talvez vocês estejam aí imaginando,
Parece que eu já vi isso em algum lugar. É claro, os fogos de artifício que nós vemos queimar, principalmente no Réveillon. Nesses fogos, eles queimam sais de elementos químicos para produzir as diferentes cores dos fogos de artifício lá no céu. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo prático. Eu vou queimar na ponta desse bastão de vidro contendo algodão um sal de cobre, na presença de um álcool que é o metanol. E agora que vocês já compreenderam como funciona o teste da chama e já viram um exemplo de que a chama fica realmente colorida, eu vou refazer o teste de maneira mais completa. Vou utilizar um sal de lítio, um sal de sódio, um sal de potássio, um sal de cobre e um sal de estrôncio. Ah, só mais uma coisa. Para deixar o efeito ainda mais legal, eu vou deixar tudo aqui escuro para a gente observar só as chamas coloridas. Então, essas quantidades, o fogo, a chama, concede uma quantidade de energia suficiente para fazer com que os elétrons que estão no estado fundamental passem para um estado excitado. Nós vimos isso no tópico 1, tá? Antes da pandemia. E ao retornar, eles liberam essa energia. É isso, né? Na verdade, é esta ação que os produtores de fogos de artifício se valem para produzir aquelas coisas bonitas que nós vemos no final do ano. Por fim, eu quero falar dos halogênios. Os halogênios são os elementos químicos que estão na penúltima família, é o grupo 17, compreendendo o flúor, compreendendo o cloro, o bromo, o iodo. E aí, são elementos, veja bem, reativos, né, altamente reativos, mas que são diferentes em relação aos metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Qual que é a diferença? Veja, no caso desses elementos, dos halogênios, eles apresentam uma configuração eletrônica. Vamos verificar aqui, achar aqui a configuração do cloro. Nós temos, aqui o cloro. Nós temos o cloro em que ele apresenta uma camada de valência incompleta, faltando um elétron para ficar com a camada cheia. Pois a tendência do cloro é ganhar um elétron. Já os elementos que estão na camada, que estão na família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, a tendência deles é ao contrário, é perder um elétron. Veja, isso dá uma diferença muito significativa, porque se nos halogênios eu quero ganhar um elétron, se eu caminhar aqui na família no sentido de aumentarmos, caminharmos na família para aumentarmos a camada de valência, nós estamos colocando os elétrons cada vez mais distantes. Colocar os elétrons mais distantes significa que o raio atômico aumenta, que a energia de ionização diminui e que, efetivamente, a capacidade do elétron em atrair um elétron é pequena, então a afinidade eletrônica também diminui. E como que você vai conseguir, então, ganhar um elétron se a afinidade eletrônica diminui? É ruim isso. Ao contrário, no caso dos metais alcalinos, se eu pegasse os metais alcalinos e aumentasse, ou melhor, caminhasse de baixo para cima na tabela periódica, eu aumento. Veja bem, aqui nos halogênios, se eu caminhar de baixo para cima, estou diminuindo a reatividade. Porque eu estou aumentando o raio atômico, diminuindo a energia de ionização, diminuindo a afinidade eletrônica.
E eu preciso ter afinidade eletrônica forte, preciso ter energia de ionização alta para puxar os elétrons, para não perder o elétron. Eu preciso puxar elétrons, preciso ganhar elétrons para poder chegar a ter uma camada de valência completa. Já nos metais de transição é o contrário. Se eu aumentar, sair, né, do topo da tabela periódica e for até o final, olhando na família dos metais alcalinos, eu estou distanciando os elétrons do núcleo, estou dando mais energia para eles, eles vão sair mais facilmente e a reatividade aumenta. Percebeu? Enquanto que nos halogênios, eu caminhando na família de cima para baixo, eu diminuo a reatividade. Nos metais alcalinos, eu fazer o mesmo movimento, sair do topo para o final da tabela periódica, na mesma família, eu aumento a reatividade. A reatividade dos halogênios é altíssima. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês um vídeo para que vocês tenham uma ideia do que é a reatividade do flúor, ele reagindo com o carbono na forma de carvão. Vocês vão verificar, ele colocando em contato o gás flúor com o carvão. Vocês vão ver o que vai acontecer. E depois, na parte final, ele vai misturar flúor com césio. E a reação é muito bonita. Só um minutinho para que vocês tenham uma ideia. To show the extreme reactivity of fluorine, we're going to set fire to something. We all know how hard it is to start a barbecue using this stuff. This is charcoal, trying to get it to burn with the oxygen from the air. It'd be easy though if the atmosphere contained fluorine. Was this your one or was this my one? No, that was yours, I think. Okay. Was it? Oh, no. Ah. You see? Okay, shall we see the reaction then? Let's have a go. Wow. This demonstrates the extreme reactivity of fluorine gas. This was a tiny quantity of fluorine being played onto the surface of the charcoal there. And as soon as the two came into contact, there was this very violent reaction, generated a lot of heat, as you saw the flames there. But charcoal isn't terribly reactive. Cesium is much more reactive, so I think we should try this reaction now then. This is my cesium. Have you seen cesium before? No. Not quite this. There's quite a lot of it, isn't there? Quite beautiful. Beautiful, yes. And so dangerous. So this is a combination between the two most reactive elements in the periodic table. Big. We've got fluorine, the most reactive non-metal, and cesium, the most reactive metal. That's flushing through again. Yeah, looks good. Right, are we nearly ready? I'll lower this. Yep, You look after your pipes. Incredibly beautiful reaction there between cesium and fluorine, this intense light, and I don't think many people have seen that before. Tá aí, vocês viram a reação bonita, né? Uma reação intensa, com uma liberação de quantidade de energia luminosa altíssima. Bem, gente, o que nós vimos aqui? Nós acabamos, né, essa parte da tabela periódica, é um tópico pequeno. Nós vimos hoje, revimos a questão da carga nuclear efetiva. Vimos também um pouquinho, novamente, sobre raio atômico e raio iônico. Depois nós vimos um pouquinho sobre energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, todas essas suas nuances, né, em relação às suas configurações eletrônicas. Vimos características dos metais alcalinos terrosos e dos halogênios. Né? Eu espero que vocês possam aproveitar esse vídeo
Eu desejo que na próxima aula da sexta-feira, eu usando esse sistema de gravação, não aconteça mais o problema que aconteceu nessa última aula, porque é importante a participação de vocês para quem estiver assistindo depois, tá tudo bem? Obrigado aí para vocês, né? Um bom dia, uma boa noite e até a próxima sexta-feira. Abraço a todos aí.